Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Primeira Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso ou impuro, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou trapaceiro. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é a verdade. Santifica-nos nela nessa manhã. No mundo tão conturbado, desorientado, cheio de mentiras, falsidades, enganos, a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos, Deus, desesperadamente da palavra do Senhor. Vivemos dias maus sobre a face da terra. A igreja vive dias conturbados, Senhor, aqui no Brasil. Essa aproximação da sociedade, da cultura, essa aproximação do mundo tem descaracterizado a igreja, tem tirado dela o seu vigor espiritual e pouco a pouco, Senhor, nós vamos perdendo a nossa identidade cristã, a nossa identidade de povo de Deus, de povo santo, separado por Deus sobre a face da terra. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, Senhor. Que venha sobre nós nessa manhã o espírito do temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, que possamos temer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Temer ao Senhor, ter compromisso, fidelidade ao Senhor e à sua palavra. É isso que nós te pedimos, Pai. Fala conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo próximo passado, nós estivemos aqui falando um pouco, não é? Sobre o quanto essa carta ela é atual. Essa aproximação da igreja, né, com a sociedade, o fato da igreja ela ser tirada da sociedade, mas ao mesmo tempo nela estar, então isso gera muita tensão, né? O crente, o servo de Deus, aquele que teme ao Senhor e quer fazer a vontade de Deus, ele é um ser que vive essa tensão, né? Eu não consigo imaginar um crente nesse mundo calmo, sossegado, tranquilo, relaxado. Não tem jeito, né? Porque há muitas tensões. Quais são as tensões que nós vivenciamos, né?
A primeira dela é entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Isso é um conflito constante, né? Em alguns momentos, a nossa vontade, ela carnalmente se sobrepõe à vontade de Deus, e nós entristecemos a Deus, entristecemos o Espírito Santo. Em alguns momentos, nós nos sujeitamos à vontade de Deus, aí aquela graça, a plenitude, o poder do Espírito Santo flui na nossa vida, os olhos brilham, o coração se ilumina, mas é uma tensão. A outra tensão é essa: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E não somos fantasmas, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos gente de carne e osso, né? Então nós vivemos essas tensões, essas lutas. Nossa vontade com a vontade de Deus, o estar no mundo, mas não pertencer ao mundo, viver nessa terra como peregrinos, construindo, edificando, mas não pondo o coração em nada disso. É uma luta miserável. Então, o crente é um ser que vive uma tensão constante, né? E por isso que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para poder nos orientar. Mas ontem, conversando com alguns pastores, né? Nós fomos no aniversário de uma igreja, e ali estavam vários pastores, e eles dizendo que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todas as heresias, elas também se fundamentam na Bíblia. Então, por isso que nós precisamos ter uma boa interpretação da Bíblia, uma boa hermenêutica, né? Ler a Bíblia em oração, lê-la constantemente, para que ela comece a falar ao nosso coração. Nessa manhã, eu quero falar um pouco com vocês sobre princípios de liberdade cristã. Eu me converti há 40 anos atrás, e eu me lembro que antes de tomar uma decisão mesmo de servir a Jesus, está aqui o Cícero, né? O Cícero foi quem me apresentou o Evangelho, e me levou para a casa dele, me apresentou o Evangelho. E eu estava naquele processo, né, de vai, não vai. E um dia lá em Abadiânia, juntei com os meus amigos, e eu tomei um porre tão grande, com 15 anos de idade, que eu apaguei. Sabe aquele coma alcoólico que o pessoal fala? Foi aquilo. Eu acordei na casa de um dos meus amigos, eu não sabia como eu tinha ido parar lá. E no outro dia, eu marchei para casa de manhã, igual aqueles cachorros envergonhados, com o rabinho entre as pernas, né? Como é que eu vou encarar minha mãe? Né? O respeito que eu tinha e tenho por ela. E quando eu cheguei lá, minha mãe também nunca foi de dar voltas, nunca rodeou o toco, né? Você não dormiu em casa porque você bebeu e ficou bêbado, não foi? Eu falei assim: foi, mãe. E só quer saber de uma coisa? Você é crente. E aí minha mãe virou para mim e falou assim: larga de besteira, menino. Essa lei de crente, esse negócio é muito difícil, você não vai dar conta de cumprir, e isso vai ficar muito pior ainda, né? O que minha mãe estava querendo dizer? Essa lei de crente, isso é muito difícil, e você não vai dar conta de cumprir. O que ela estava querendo dizer para mim? Pode falar. Exato. Qual que é a perspectiva, qual que é a leitura que minha mãe faz dos crentes? Quando ela fala, essa lei dos crentes, esse negócio é muito difícil, você não vai dar conta de cumprir, e vai ficar pior, sua vida vai ficar pior, porque você entra, não cumpre, desobedece, e aí vira aquela
bagunça. O que ela está pensando sobre os crentes, ela está pensando que crente, ele vive enjaulado, enquadrado, cheio de limites e regras negativas de não pode, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Ela enxerga a vivência da fé cristã apenas numa perspectiva negativa, numa perspectiva limitante, castrante e cheia de negativas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E Paulo já falou lá em Colossenses que isso não tem poder nenhum contra a sensualidade. Engraçado, né? Mas nós vamos estar falando sobre isso. Então, essa é a visão que minha mãe tinha da vivência do Evangelho, de ser crente. E Deus ouviu aquela palavra minha e pegou aquela palavra e eu realmente aprumei, né, e fui ser crente, né? E firme, convicto, eu queria ser crente realmente. E sendo crente, eu queria ser batizado, porque é um mandamento de Jesus, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os. Então eu queria me batizar. E na reunião que eu tive com o conselho da igreja, né, naquela época, 40 anos atrás, para poder me batizar, conselho, os senhores ali, os presbíteros, né? Aqueles servos de Deus, homens de Deus, tementes a Deus, todos já de uma idade muito madura, perguntaram para mim, então, o irmão quer batizar? Falei assim, né? Nem perguntou meu nome, nada de empatia e aproximação, né? O irmão é meio que impessoal. O irmão quer batizar? Eu falo, o irmão quer batizar, né? Jesus mandou, eu quero. Então é o seguinte, se o irmão quiser batizar, né, o irmão não pode usar barba, não pode usar calça apertada, não pode assistir televisão, não pode jogar futebol, não pode ir no cinema, não pode ir no clube, não pode namorar. Se namorar, tem que falar para o conselho, mas não pode pegar na mão. Beijar, então, nem... Está condenado, né? E fez a lista, né? E vocês acham que eu pulei fora? Falei, de jeito nenhum, estou dentro. Né? É isso que precisa? Estamos juntos, né? E fui batizado. Levei 4 meses para ter coragem de voltar lá na minha mãe, aqui em Abadiânia, a 30 quilômetros de distância. Me converti em abril, batizei em agosto, 17 de agosto de 1980. E voltei lá na minha mãe, já sabia o que me esperava, desconfiado, né, assim, ligado. Mas não tive, assim... E quando eu cheguei lá, eles me acharam aquele bicho mais estranho do mundo. O que aconteceu com esse menino? Eles iam assistir televisão, eu virava as costas. Os meus colegas, eles iam para me ver, eu escondia dentro do quarto. Eu falava que eu não estou aí, não. E fui nessa batalha, cumprindo todas aquelas regras, né? Aqueles aspectos normativos que me passaram, e fui bem. Eu fui bem. Falei, gente, esse trem não é difícil, não. O que é isso? Deixar de assistir televisão, qual que é o problema? Deixar de jogar futebol? Não ir ao clube? Não ir ao cinema? Vou economizar meu dinheirinho, né? Qual que é o problema? O problema é que quando um amigo, né, muito amigo, nós dois já estávamos trabalhando juntos há um bom tempo, e nós tínhamos uma amizade muito boa,
e nós montamos um pequeno negócio, trabalhávamos juntos. E nós fomos fazer ali um negócio, né? E eu saí de casa com 9 anos de idade, com 15 morava numa república. Então você tinha que ser um sobrevivente, você tinha que sobreviver. Antes do cara te jantar, você tinha que almoçá-lo, porque senão você estava morto, longe de casa, sem pai, sem mãe. E eu, depois já de 1 ano de convertido, 1 ano e meio, nessas regras, né, fiel, eu não passei a perna nele, mas eu tirei vantagem, eu me dei bem no negócio. Sabe, assim, não fui trapaceiro, mas fui melhor do que ele. E fiquei feliz, né? Fiz um bom negócio, uma alegria danada. Coisa de velho homem. Aí vou descendo para casa, Engenheiro Portela, ali na Vila Góes, alegre, né? Com o bom negócio que eu tinha feito. Quando eu vi assim, né? Só quem é crente sabe disso. Quando eu vi claramente a voz do Espírito Santo. Você não mudou absolutamente nada. Você continua podre por dentro. Você está bonitinho por fora, mas você continua podre. Você continua sorrateiro, esperto e não titubeia em se dar bem em cima do outro. Acho que se alguém tivesse me dado uma paulada na cabeça, eu não teria ficado tão desorientado como eu fiquei. Aquele trem me deu uma desorientação. Peraí, as regras, esses aspectos legais não transformaram o meu coração. E eu fiquei assim bem... Acho que foi a primeira crise, né, que eu tive, crise de fé, foi essa. E me deu uma crise muito grande. E calhou que nessa mesma altura eu entrei na universidade também e comecei a conviver com outros colegas crentes que jogavam vôlei, que jogavam futebol, que usavam barba e que eram crentes alegres, felizes. E aquele negócio foi me perturbando, foi me causando perturbações, né? E eu me lembro como se fosse hoje, eu não sei, não me lembro como, mas eu me lembro que me chegou às mãos, eu gostava muito de ler, me chegou às mãos um livro chamado Princípios de Liberdade Cristã. Era um livro escrito por uma missionária que havia vivido numa tribo indígena. Aí ela começa a falar que ela entrou numa tribo indígena, que ela vinha de uma cultura diferente da cultura dos índios e que ela tinha que levar para eles o evangelho genuíno, mas não a cultura dela. E que geralmente nós não levamos o evangelho puro e genuíno, mas nós levamos a nossa cultura como evangelho. Por exemplo, por que nós usamos paletó e gravata? Um país continental, um país tropical, perdão, calor de 40 graus, e todo mundo na igreja, Belém do Pará, de terno e de gravata, suando por todos os poros. Porque os americanos que vieram e trouxeram o evangelho para nós, eles não trouxeram só o evangelho, eles trouxeram a cultura deles, que crente, que pastor usa paletó e gravata. Por que ainda muitas igrejas elas não conseguem admitir a guitarra no louvor? Alguns anos atrás, violão, guitarra era pecado na igreja. Era só piano e órgão. Bateria, então, era nem pensar, né? Aquele trem lá, que eu não sei como é que chama, né? Aqueles 2 tambores, então... mas a cultura brasileira. Então, o que nós precisamos entender é que o evangelho, ele entra na cultura
e ele muda os aspectos demoníacos da cultura. O Evangelho ele vai confrontar os aspectos daquela cultura que foram dominados, escravizados por Satanás. Então, o Evangelho entra e muda os aspectos demoníacos da cultura. Por isso, o Evangelho ele é contra a cultura, porque a cultura, a sociedade, ela é dominada pelo diabo. O mundo é dominado pelo diabo. Sabiam disso? Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Então, o mundo, a cultura, a sociedade, os valores da sociedade são valores gestados e que formam um sistema anti-Deus, anti-evangelho, anti-Cristo. Então, o evangelho ele vai confrontar diretamente com a cultura. É o que nós estamos lendo aqui. É Paulo escrevendo para eles e dizendo: já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo, mas esse não é o caso. Senhor, peço que os livres do quê? Do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos no mundo, Deus não nos tira do mundo, nós somos luz do mundo, a sal do mundo, mas aí no mundo, agora é o que eu estou falando, há uma relação de influência e de ser influenciado. E não são todas as coisas que nós temos uma regra clara. Como diz o Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. E a regra, ela tem que ser clara realmente. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre regras e princípios, né? Tem um negócio aqui que às vezes que muda. Vamos ver se muda, não sei para onde que eu aponto. Para baixo? Para cá? O laser joga, mas eu quero mudar o slide. Não está mudando, Lucas. Mudou? Mudou. Obrigado. De cá. Está bem sem regra, está rebelde. É o de cima, né? É o de baixo que muda? Obrigado. Então, nós temos regras e princípios. O pessoal da área do direito, né, eu já lecionei hermenêutica jurídica, entendem bem essa questão. Então, nós temos, no sistema jurídico, você tem regras e princípios. O que são regras? São normas, leis, mandamentos. Por exemplo, não matarás. Isso é uma regra, isso é uma norma, isso é uma lei. É uma regra, e nós vamos ver algumas características aqui da regra. Então, a lei, a regra, ela não comporta discussão. Elas são inflexíveis. É sim, sim, não, não. É cumprir ou não cumprir. Obedecer ou não obedecer. Tudo ou nada. Não tem como você matar meia pessoa ou deixá-la meia morta. Ou mata ou não mata, né? Não tem como, está escrito lá, não estacione. Não tem como. Se você estacionou, você descumpriu a regra. Você ultrapassou os limites estabelecidos pela regra. Então, existe uma lei. Quando tem a lei, quando tem a regra, é fácil.
O difícil é quando não tem a regra, é quando não tem a lei. Aí você tem que se conduzir por princípios. Não matar, não adulterar, está claro. Adulterou, pecou. Mas jogar na loteria esportiva, tem a regra? Assistir televisão, tem a regra? Na Bíblia, não tem. Então, quando não tem a regra, aí nós temos que ter maturidade suficiente. Foi o drama que eu vivi, porque enquanto me passaram as regras, eu conseguia cumprir, eu me guiava pelas regras. Só que eu descobri que aquelas regras não eram regras bíblicas. E descobri que aquelas regras também não mudavam o meu coração e nem a essência do meu ser. Aí eu precisei descobrir que o cristianismo é muito mais do que regras. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, regras não comportam discussão. Não dá para discutir se o sujeito adulterou. Adulterou, tem lei, tem regra, pecou, transgrediu, pronto, acabou. Não adianta ficar tentando minimizar. Ele estava carente. A mulher não dava atenção para ele. Não sei o quê. No trabalho deram em cima dele. Não existe isso. É regra, é lei, é norma. Adulterou, pronto, acabou. Não tem meio termo. É sim, sim, não, não. Matou o sujeito, então, né, não matarás. Matou, transgrediu uma regra, transgrediu uma norma, transgrediu uma lei, né? Então, quando tem regra, é clara a regra é clara. Transgrediu, pecou. É sim, sim, não, não. É cumprir ou não cumprir, obedecer ou não obedecer, tudo ou nada. E o cristianismo tem, sim, aspectos negativos. A lei de Deus, ela continua em vigor. A lei de Deus, ela não foi abrogada. Jesus mesmo disse que não veio para abrogar a lei. Então, regra, quando tem a regra bíblica, para nós é claro, mas quando não tem, nós temos que nos guiar por princípios. Os princípios são mais abrangentes, eles são valorativos e eles nos ajudam a entender o que fazer quando não existe lei, quando não existe regra, quando não existe uma norma. Porque a nossa regra é a Bíblia. Mas não tem todas as regras. A sociedade é dinâmica. A cultura difere de uma para outra. Então, não tem regras. E se não tem regras, eu tenho que me guiar por princípios. Esse é o problema de muitos crentes. Porque são preguiçosos espiritualmente. Não leem a Bíblia, não leem a palavra de Deus, aí ficam com muletas, dependendo de outros, e acabam sendo manipulados e guiados por outros, né? Então, o princípio ele é mais abrangente, ele exige de nós reflexão, ponderação e, principalmente, maturidade cristã. Princípios de liberdade cristã. Não vivemos debaixo de leis e regras, a não ser a lei de Cristo. Jesus criticou de forma veemente o legalismo dos judeus e focou seus ensinos em princípios. Legalismo e hipocrisia. As regras, elas são muito fáceis de criar hipócritas. Por exemplo, como estava lhes contando, eu estava bem comigo mesmo, eu estava orgulhoso, eu achava que eu era um primor de santidade, mas por dentro eu estava podre.
eu era um hipócrita. Branquinho por fora, bonitinho por fora, mas cheio de rapina por dentro. Esse aí é o X da questão. Porque Deus não nos olha por fora, Deus nos olha por dentro. Deus nos conhece pelo coração. Deus não se ilude com os nossos atos, não é? De santidade, a nossa fala, a nossa arrogância. Deus sabe muito bem quem nós somos. E o legalismo é uma fábrica de hipócritas. Porque cumprir a lei, como eu cumpria, era um esforço humano. Não assistir televisão é um esforço humano. Não usar uma calça apertada é um esforço humano. Agora, aqui dentro do coração, arrancar a soberba, arrancar a altivez, arrancar o orgulho, arrancar a reputação, a fama, a glória humana, aí é só o Espírito Santo, aí é só Deus para expulsar esses bichos de dentro do nosso coração. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 5, 21 ao 30. A questão do legal, da regra e a questão do princípio. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Mateus 5, a partir do versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, olha só o que a lei provoca. E era isso que Jesus batia muito com os religiosos, né? O que a lei provoca? Por exemplo, eu não dei uma paulada no neto, eu não dei um tiro, eu não o matei. Então eu estou bem diante de Deus, mas eu o odeio. Tudo que eu puder fazer para dificultar a vida dele, o caminho dele, eu faço. Mas não matei. Estou santo. Estou bem diante de Deus. Aí vem Jesus e fala: ouvistes que foi dito, não matarás. Ou seja, a regra é clara, não matarás. Mas existe um princípio maior do que a regra. Qual o princípio que é? O princípio do amor, o princípio da dignidade humana, o princípio do respeito ao outro. Jesus está dizendo que eu posso matar uma pessoa falando mal dela. Eu posso matar uma pessoa destruindo a reputação dela. Eu posso matar uma pessoa rejeitando-a. Posso matá-la no meu coração. Então, veja que o princípio ele é mais abrangente. O princípio ele carrega valor. O princípio carrega ideais de justiça, de amor, de dignidade humana. O princípio ele te leva à ponderação. O princípio te chama à razoabilidade. Isso é razoável? O princípio ele te chama para proporcionalidade. Não, isso é desproporcional. Isso não é razoável. Então, quando não tem a regra, aí você vai pelo princípio, né?
esse é um princípio. É princípio, né? Toda a regra, todo o arcabouço jurídico, legal, religioso se resume num princípio: amar. Amar a Deus e ao próximo. Por isso que o princípio é maior. Então, eu não precisaria saber nenhum dos itens da lei, nenhum dos itens do decálogo, dos 10 mandamentos. Mas amando a Deus e ao meu próximo, eu cumpri toda a lei. Então, por isso que a lei diz não matar. Tudo bem, não matei, mas não amo. Não é? E a gente vai perceber no outro aqui, olha só, Jesus diz: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. É a lei, é a regra. Porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, cometeu adultério com ela. Porque isso quebra alguns princípios. O princípio da dignidade humana. Você olhar para a mulher como se ela fosse um pedaço de carne. Você olhar para a mulher como se ela fosse um objeto único e exclusivo para a satisfação dos seus desejos. Isso é pecado. Não está escrito na regra, mas o princípio ele é muito mais abrangente. Estão percebendo? A regra e princípio. Jesus resume toda a lei ao princípio do amor, amar a Deus e ao próximo. Amor é um princípio. Amar é um princípio, né? Em alguns momentos aparece como mandamento, mas regra geral é um princípio, né? Tudo aquilo que a gente faz sem amor, né? Movido por outros sentimentos, nós sabemos que o resultado é sempre funesto, né? Libertinagem. Para a liberdade foi que Cristo vos chamou. Para a liberdade. Jesus nos chamou para a liberdade. Liberdade de uma instituição religiosa, liberdade do domínio dos homens, liberdade de um arquétipo religioso construído por homens. Jesus nos libertou disso tudo. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Agora, não podemos confundir liberdade com libertinagem. Aí é que o bicho começa a pegar. Porque, como nós estamos vivendo numa sociedade muito polarizada. Porque os extremos são cômodos. O difícil é você conseguir ter sabedoria e graça para poder transitar sem agir como um escravo, mas também não agir como um libertino. Essa aqui é a dificuldade. Não, em Cristo eu sou livre para ir aonde eu quiser, comer a comida que eu quiser, beber o que eu quiser, desde que o abuso dessa liberdade não me leve à carnalidade. Não se aproveitar da liberdade para dar ocasião à carne. Estamos sujeitos à lei de Deus e a Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos um Senhor. Nós subjugamos a nossa vontade à vontade do Senhor Jesus. Eu não vivo mais para mim mesmo, não vivo mais para fazer a minha vontade. E Jesus só salva esses de quem Ele é Senhor. Nós vamos encontrar no Novo Testamento mais de 300 vezes falando de Jesus como Senhor e umas 3 vezes dele como Salvador. Aí a gente apela para a pessoa aceitar Jesus como Salvador, mas não conta da reza metade para ele, né? Olha, meu amigo,
Se Jesus não for o Senhor da sua vida, você continua perdido. Ou nós abrimos mão do nosso senhorio, da nossa vontade, ou então nós nunca alcançamos ainda ou alcançaremos a salvação. Isso é uma condição sine qua non. Aqueles que não renderam a sua vontade ao Senhor Jesus, que não fizeram de Jesus o Senhor da sua vida, e ainda continuam perdidos nas trevas, na escuridão. Jesus morreu e ressuscitou para ser o Senhor. E Ele salva aqueles de quem Ele é Senhor. Aí vem uma tensão, um conflito com a sociedade. Porque o mundo hoje é o mundo hedonista. Eu vivo para me satisfazer. Eu sou o Senhor. Todas as coisas devem girar em torno de mim mesmo. Então, esse é o mundo que nós vivemos. E isso está dentro da igreja. O mundo conseguiu nos influenciar nesses aspectos valorativos. Nós não encontramos mais pessoas com disposição de servir ao Senhor. Nós queremos usar o Senhor. Então, é isso aí. Oi? Não. A porta é estreita, né? O caminho é apertado, né? O C.S. Lewis, ele diz que qualquer um de nós, se nós perguntarmos para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quem já fez essa pergunta para Deus? Olha, gente, vocês são crentes mesmo, né? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe o que o C.S. Lewis responde? Se eu perguntar isso para Deus, a resposta de Deus vai ser: eu quero matá-lo. Ok? Então, se eu perguntar honestamente para Deus, Ele vai me responder honestamente: eu quero matá-lo. Porque se você morrer, eu vou viver. Porque sem morte não tem ressurreição. Então, para Jesus viver em nós, né, para a glória de Deus resplandecer em nós, esse usurpador aqui, o Jesus aparecido, tem que morrer. E aí ninguém quer morrer. Aí Deus tem paciência demais com a gente, porque nós ficamos nessa flerte, né? Tentando enganar Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Então, eu me entrego ao Senhor, faço tudo o que o Senhor quiser. Mas, na verdade, é uma troca, uma expectativa de que Deus faz as coisas acontecer do jeito que eu quero. Eu estou me entregando porque eu imagino que se eu me entregar, Deus vai fazer o melhor, mas é o melhor que eu acho, não é o melhor que Deus acha. O coração humano, irmãos, é o que eu falei, é uma peste, é uma lástima, né? Só Jesus. Já dizia Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Coração do homem enganoso e desesperadamente corrupto. Então, nós temos princípios de liberdade cristã. Vamos lá? Vamos ler juntos? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Opa, volta. É esse aqui. O que é isso aqui? O que é, Nina? Esse mas aqui, a adversativa, essa palavrinha aqui, ela é uma adversativa a isso aqui, ó.
Todas as coisas me são lícitas. Posso comer? Posso. Posso beber? Posso. Posso? Pode. Posso? Pode. Espera aí. Mas o pessoal diz que o Brizola era o melhor político para dominar a televisão. Ele era brilhante, inteligentíssimo, e punha os repórteres, debates, punha todo mundo no bolso. Eloquente e raposa. Oh, o meu adversário aqui, o fulano de tal, falou isso e tal. Mas, esse mas aqui, os neurolinguistas dizem que é o apagador universal. Por isso que o político, ele paga para ser o último a falar. Ele é o último a dar a última palavra, porque ele vai apagar tudo que o outro falou. Então, Paulo está dizendo, nós somos livres em Cristo, mas existem princípios. Então, nós estamos falando aqui de princípios de liberdade cristã. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não posso ser dominado por elas. Por isso que muitas coisas boas que Deus nos dá, nós temos que ter cuidado com elas. Podem nos dominar. A comida, gente do céu, que extraordinário, né? A bebida, o sexo, são coisas extraordinárias que Deus nos deu, mas são lícitas, mas tem princípios, convém e domínio. Tem algumas coisas boas que dominam a gente. Esse aqui, vamos lá? Todas mas nem todas edificam. Então, princípio. Outro princípio. Vamos lá? Ninguém busque e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Qual o princípio que está embutido aqui? O interesse do outro. Quando, isso é um princípio teológico que muitos de nós não compreendemos. Quando nós fomos resgatados, nós fomos reconciliados com Deus, mas também fomos reconciliados com o próximo. Quando Jesus não é o centro da minha vida, eu penso no outro só para o meu bel prazer, só para me satisfazer. Agora, quando eu me converti, Jesus entrou na minha vida, sentou no trono do meu coração, antes de pensar em mim mesmo, eu penso no outro. Antes de me satisfazer, eu penso em satisfazer o outro. Por isso que a Bíblia fala, não buscando o seu próprio interesse, não pensando no seu próprio interesse, mas pensando naquilo que é do outro, não se colocando em primeiro lugar, mas considerando os outros em primeiro lugar. Isso é uma obra de conversão e isso é um princípio bíblico. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-te por motivo de... Então, esse aqui é um outro princípio, consciência. Apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: Timóteo, guarda a fé, mas guarda uma boa consciência, porque aqueles que guardaram a fé e não guardaram a consciência naufragaram na fé.
O sujeito que começa a golpear a consciência, ele vai naufragar na fé. Ele começa a espichar o limite, começa a andar na beira do abismo, no fio da navalha, uma hora ele corta. Abigail. É o próximo versículo, irmã. Está aqui, ó. Olha aí. Exato. Então vamos lá. Vamos juntos? Todo mundo. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Responde essa pergunta aí. Por que a minha liberdade é julgada pela consciência do outro? É porque eu sou crente. Aí por causa dela, eu não como. Por causa da consciência dela. O Senhor está perguntando, eu vou na Bahia, vou comer um acarajé, todas as coisas são de Deus, como está escrito na palavra, a terra e a sua plenitude é do Senhor. Pela oração, todas as coisas, pela oração e ações de graça, todas as coisas são santificadas. Eu vou comer o acarajé, mas quando eu peguei o acarajé, trouxe aqui, ela fala, isso aí foi consagrada ao Exu fulano de tal. Não é por causa de mim não, e nem por causa do Exu não, ele não é nada, mas é por causa da consciência dela. Porque ela sabe que eu sou diferente. Ela sabe que eu sou de Jesus. Mas aí, Silvia, a pergunta, mas por causa da consciência dela, eu vou deixar de comer o gostoso acarajé lá do Largo não sei do que, lá do Largo da Mariquita, em Salvador, né? Vou, porque eu sou crente e a consciência do outro me importa. Cheguei numa casa, sentamos lá para jantar, a pessoa pôs uma taça de vinho. Peguei no vinho, pastor, o senhor bebe? Perdão, irmã, não bebo. Me desculpa. Gente, recolhe, né? Por causa da consciência do outro. É assim, né? A liberdade cristã, ela tem limites. E quais são os limites da liberdade cristã? Não são regras, são princípios. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Deus fez uma obra na minha vida. Eu não sou meu mesmo, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para Deus e para a glória de Deus. É isso que a gente não entende. Vamos lá? Todos juntos? Portanto, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse homem, apóstolo Paulo, isso é um homem crente. Ele está dizendo, gente, se eu pelo menos imaginar que eu vou ser tropeço para alguém crer em Jesus e ser salvo,
eu me recolho, eu me mato. Se uma ação minha pode ser X dinheiro, pode ser um prejuízo, pode ser cortar na minha garganta, mudar a minha roupa. Se isso for tropeço para alguém ser alcançado por Jesus, eu abro mão. Isso é princípio. Isso é princípio de liberdade cristã de servo de Deus. Sim, irmã? Uhum. Com intenção boa. Já pegou. Sim. Isso. Aí depende do coração dele. Isso. Isso. Aí depende. Isso. Uma coisa não justifica a outra, né? Isso. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, porque senão eu não vou poder andar no mundo. Eu não podia ser professor universitário, porque as meninas vão seminuas, as meninas vão de barriga, de perna, de tudo para fora. Então eu teria que tirar vocês do mundo. Sim. Isso. 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 Mas a senhora falou do homem, né? Do homem que olha para essa mulher e tal, e fala, então ele está ruim. Ele está precisando orar mais, né? Buscar mais Jesus, iluminar mais os olhos, né? Né? Jesus liberta a gente disso. Eu fui criado num ambiente de bar, de boteco, de machismo, mas Jesus, graças a Deus, eu posso dizer isso aqui porque não sou melhor do que ninguém. Estou dizendo que foi ele, não fui eu. Jesus muda os olhos da gente, Jesus muda o coração da gente, né? Mas vamos aqui, mas a senhora está dentro dos princípios, né? Olha só, quais são os princípios? Vamos lá? Conveniência, domínio, só o Espírito Santo pode dominar. Que mais? Que mais? Vamos pegar o exemplo que a irmã Lindinha deu, a questão da roupa, né? Então, a questão da roupa. Vou colocar uma roupa, isso vale para homem e para mulher. Não é só para mulher, não. Eu deveria me perguntar, convém? É conveniente? Edifica? Vai perturbar a consciência do outro? Então eu teria que me perguntar. Isso glorifica a Deus? Eu estou vestindo para a glória de Deus, né? Então, não é a senhora e nem eu que posso dizer. É ele com Deus, é um princípio, não é uma regra. É óbvio que o pai, a mãe pode chegar e falar, minha filha, você é muito linda, você não precisa pôr essa veste assim. Você é mais bonita do que a veste. Jesus disse que o corpo vale muito mais do que a veste.
A vida é muito mais do que a comida. Então, é Jesus. Sim. Maravilhoso. Eu passei lá na drogaria e o sinal parou bem no fundo. Tinha um barzinho. Eu abaixei o vidro, dei uma buzinada e desejei tudo de bom pro pessoal no final do dia. Happy hour. O pessoal ainda me chama de irmão, né? Ô irmão, vamos tomar uma gelada aqui. Falei, não, irmão, agora não. Agora eu sei. Ele fechou o vidro. A Jéssica virou pra mim. Agora não, que porra é essa? Não, irmão, misericórdia, meu Deus. Olha a dúvida que eu ia deixar na cabeça dele. Então, nessa aí, perguntas comuns por falta de norma. Crente pode fumar? Aí a pessoa pergunta para mim, onde é que está escrito na Bíblia que não pode? Nós não somos guiados pela Bíblia, pela palavra de Deus? Aí já é interpretação. Aí que nós estamos falando, já é uma interpretação, já é um princípio, não tem uma regra. Os meninos aí prepara para passar o videozinho aí, vamos ver se a gente consegue. Esse aqui. Passa para mim esse vídeo. Mas se o tempo voltasse atrás, o que você corrigiria assim na sua vida? Eu não fumaria. Não fumaria, né? Somente isso. O resto eu cometeria de novo todos os erros. Todos os meus erros. E os cometeria com o maior prazer, porque muitos dos meus erros foram professores para mim. Agora, fumar, eu não fumaria. Porque fumar é realmente a pior coisa que a pessoa pode fazer por si mesma. Fumar é uma das grandes idiotices da vida. E a permissão do cigarro é uma ganância estúpida dos países. Eu sou zero em tudo na minha vida, Lolo, tudo. Minha pressão é 12/8, tenho 86 batidas, eu não tenho colesterol, não tenho açúcar no sangue, meu pulmão é um desastre. Sei. Porque o cigarro acabou com ele. Eu tenho 40% do pulmão. Então eu sou um espectador aqui da célula-tronco. Sei. Eu tenho, minha grande esperança é essa. Porque o pulmão é feito de alvéolos, e a célula-tronco faz novos alvéolos, ela pode mudar o meu pulmão. E voltar a ter aquele vigor, né? Eu não queria ter aquele mesmo vigor, não, eu queria 20% de melhora, já estava bom para mim. Porque eu uso cadeira de rodas em aeroporto, eu ando 50 metros, estou cansado. Sim. Então, isso é um mal irreversível. Só a célula-tronco pode me dar uma ajuda, quem sabe. Então, eu só mudaria isso da minha vida, Lolo. Tudo eu faria errado de novo. Fumar, muito bom, né? Que quem mandou para mim esse vídeo foi um colega de universidade, e ele é um fumante inveterado. Aí eu respondi para ele, falei, mas que loucura, né? Ele falou, você que é hipocondríaco, eu não sou, estou tranquilo. Mas eu peguei, né, para ver Chicanísio, não é crente, não tem nenhum interesse religioso, espiritual, né? Não tem nenhuma motivação espiritual, muito pelo contrário. Ia falando sobre o que é o cigarro. Eu não tive tempo de enquadrar aí algum sobre bebida alcoólica. Mas valeria a pena, quem sabe eu faça no outro momento, você mesmo pode buscar na internet. Exato. Um garoto explicando sobre o que uma lata
de cerveja, uma taça de vinho, são 15 decilitros, alguma coisa pelo sangue, e que o fígado demora 2 horas para poder processar essa pequena porção. Se o cara tomar 10 latas, seriam 150 decilitros, que equivaleria a não sei quantas horas para o fígado, o organismo, processar aquilo que está ali enterrado dentro do organismo dele, né? Pastor Reserva? Uhum. 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 Sim. Acho que o pessoal não está ouvindo o senhor. Um rapaz me disse o seguinte: pastor, um crente bebe cerveja e diz que não é pecado beber cerveja. Eu falei, não, não é pecado. Na Bíblia não fala que é pecado beber cerveja. Mas eu já tenho muito tempo trabalhando com dependentes químicos. E todos os dependentes começaram com um copinho de cerveja, divertindo, fim de semana, com os amigos, num churrasco. E se tornaram, hoje eles choram amargamente do álcool, que é uma droga permitida, droga lícita, como o cigarro é uma droga lícita, é os que mais matam do que a própria pedra, do que a cocaína. Eles matam o crack, o oxi, merla, todas essas drogas. E eles começam apenas, eu falei, meu, você quer um conselho? Não começa não. Não experimenta não, porque você não sabe qual fim que isso vai te dar. Então, por favor, escuta um conselho. Não começa. Se um crente, mas a Bíblia não fala, não tem nenhuma regra, não é pecado, então eu vou beber fim de semana. Daqui um pouco começa o meio de semana, e daqui um pouco todos os dias, e daqui um pouco ele arruma uma desculpa para começar a beber, encontrar os amigos, leva para casa, vamos fazer um churrasco, vamos. E daqui um pouco ele está perdendo a vida pela dependência. A bebida alcoólica é uma coisa extremamente sorrateira. É uma droga, como o pastor está dizendo, o problema é que ela é uma droga lícita e ela entra sorrateiramente. E eu sempre digo que as crianças, o aprendizado da criança é o aprendizado por acidente. Se você tem filho em casa, né, pequeno, crianças pequenas, e começa a levar a bebida alcoólica para dentro de casa, você está criando um discípulo, né? É o que o pastor disse. Se você me perguntar, é pecado? Não é. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que a bebida alcoólica seja pecado. Mas não tem lugar nenhum na Bíblia que recomende, a não ser o Timóteo lá com aquela dor no estômago, né? Mas a palavra do pastor Eliezer era muito procedente, porque tudo começa de uma forma muito sutil, muito sorrateira, né? E daqui a pouco aquilo vai virando um hábito, vai virando uma regra, vai virando um vício, né? Mas se você me perguntar, eu tenho que ser honesto. É pecado? Não, não é pecado. Mas vale a pena? Aí é você que tem que avaliar. O fumo, a bebida. Agora, em relação à bebida, há embriaguez, aí tem regra. Não vos embriagueis, né? Eu vou tocar aqui por causa do tempo, tá bom, Reilan? Domingo que vem eu dou a oportunidade. Deixa eu fechar aqui. Crente pode ir à boate ou ao bar? Crente pode fumar, crente pode beber, crente pode ir à boate ou ao bar, né? O Silvério não está aqui hoje de manhã, não, né? Que pena, eu vou ter que contar a história dele sem ele estar aqui, né? Deve estar vendo por internet, né? O Silvério diz que, saindo da clínica, tem um boteco na Santa Maria que serve uma língua, que é comida de boteco, que é uma coisa inigualável. E os colegas chamando ele para ir, ele diz que
ia para comer a língua, já foi com alguém aqui da igreja, mas diz que quando ele entrava no boteco, ele começava a transpirar, assim, desconfortável, né? Aí pedia para pôr a mesa dele lá fora e botar logo uma garrafa lá de Cruz para todo mundo ver que ele está bebendo Cruz, que é laranja e que não se me espanta, né? Cruz não existe mais, né, Arnaldo? Então, a questão da bebida, irmãos, não é pecado. Mas eu fico impressionado a alegria com que alguns crentes postam bebida alcoólica e não os vejo com a mesma alegria postando coisas espirituais. Olha, mas me dói a alma. Nunca vi postando um versículo, nunca vi postando de joelhos, mas vejo postando e os irmãos comentando e curtindo, né? Numa grande festa, numa grande celebração. Eu não preciso nos lembrar que a alegria do crente é o Espírito Santo. O crente que tem que beber para ficar alegre, ele já passou para o outro lado. A nossa alegria é Jesus. A nossa alegria pode ter comida, pode ter bebida, como pode não ter. A alegria é Jesus. Então, isso aqui é muito próximo do mundanismo, né? Um comportamento de crente que está muito similar ao mundo, à cultura, né? Essa questão aqui também, gente do céu, eu não sei se é porque eu sou da época da Cruz, né? Eu não consigo conceber um crente numa boate. Me evoca só coisas ruins, boate. Eu nunca fui, para falar a verdade. Jesus me alcançou com 15, 16 anos, mas eu vejo aí pelos filmes, pela internet, eu não consigo imaginar o que um crente está fazendo numa boate. Isso aí piora tudo, né? Aí eu vou te contar. Então, convém ir num lugar desse? Eu tenho que ir nos lugares assim, edifica a consciência do outro. Isso aqui glorifica a Deus. Paulo está dizendo que ele vivia para glorificar a Deus. A razão da existência dele era glorificar a Deus. Esse é o princípio maior, né? Outras perguntas que não tem regra. Crente pode jogar na loteria? Pastor, se eu ganhar, o nosso templo aí vai estar aí, né, dá um boom, né? E ontem eu estava indo lá para a igreja com o rádio ligado, né? Os meninos me criticam, eu sou daqueles que gostam de andar com o rádio ligado. A CBN dizendo que estava acumulado desde o ano passado e que ontem o prêmio seria sorteado em 120 milhões de reais, né? Aí os irmãos ficam aguçados, né? Crente pode andar armado? É outra coisa que se pergunta, né? O que é lícito? Aí são princípios. Mais perguntas. Masturbação é pecado? Tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre masturbação? Diretamente não, mas tem as inferências. Aí eu lembro do Caio Fábio. Ninguém se masturba pensando nas cataratas do Iguaçu, né? O Caio Fábio, fala coisa boa, né? Casamento misto é pecado? Tem alguma coisa, alguma prescrição, alguma regra? Não vos ponheis em julgo desigual. Então tem. Sexo antes do casamento é pecado? Tem alguma prescrição? Tem. Morar junto, coabitar é pecado?
união estável resolve o problema? Não estou falando nem de homossexualismo, estou falando de héteros, né? Então, são perguntas que nós fazemos e convivemos com elas, e aí a gente tem que lembrar dos nossos princípios cristãos. Os princípios são esses. Convém? Eu tenho que fazer isso? Se eu não fizer, eu vou me sentir pior do que os outros? Isso aí edifica? Edifica espiritualmente? Edifica o meu irmão? A minha consciência, eu me lembro, né, a questão de consciência, eu lembro, nós estávamos no seminário, e ficou marcado, só dando um exemplo para vocês verem. Um colega lá do seminário saiu e chegou num determinado lugar, ele pediu uma caracu. Aí está tomando a caracu. Aí o outro chegou para ele e falou assim, mas você está tomando caracu? Eu falei, não, cerveja preta, caracu, não tem problema nenhum, minha consciência não pesa. Mas se eu pedir uma clara, né, uma outra, aí eu não dou conta, a consciência me arrebenta. É engraçado essa questão de consciência, né? De fortalecer, se põe um ovo e bate, né? Mas era a consciência dele. Então, se a sua consciência não dá, não faça, não vai se arrebentar. E fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Exato. Claro. Aí tem a regra, a norma, né? Vamos orar, irmãos? Eu sei que não respondeu todas as questões, mas é isso que a Bíblia nos ensina. E Paulo trabalha muito isso lá em 1 aos Coríntios. Pessoal do louvor, os meninos, meninas, irmãos e irmãs do louvor. Terminando aqui, nós vamos ter uma reunião. Felipe, o líder do louvor, com João Felipe, está nos convocando para essa reunião. E eu vou estar junto com vocês.